Vamos tratar agora de um assunto muito importante dentro do estudo de cartografia, um assunto essencial para que você possa compreender esse universo da confecção dos mapas. E que assunto seria esse? Observa aqui comigo, nós vamos falar de escalas cartográficas. Aqui eu preciso de muita atenção para que você entenda o conceito de escala e entenda a melhor forma de aplicá-lo, tudo bem? Primeiro vamos definir o que seja escala. Coloca aí tela cheia. Olha só, quando nós estamos falando de escala, ou melhor, quando nós estamos falando de escala cartográfica, nós estamos fazendo uma proporção. Nós estamos trabalhando com proporções. Como assim? Nós estamos trabalhando com a proporção entre distâncias no mapa e distâncias reais. Não entendi, professor. Volta aqui para mim. Quando você faz uma projeção cartográfica, você não está representando a realidade da Terra de uma forma diminuída? Por exemplo, quando você vê o mapa do Brasil no mapa, você não está vendo o território brasileiro real. Você está vendo aquele território em escala. Ou seja, ele foi diminuído para que você pudesse observá-lo dentro de uma projeção cartográfica. Quando você diminui a realidade do território brasileiro para que ela caiba em um mapa, você está fazendo um mapa em escala. Ou seja, você tem que adotar uma proporção do que a realidade apresenta e do que o mapa apresenta. Quando você faz isso, as distâncias no mapa também têm que ser proporcionais às distâncias reais. Tem que haver aí uma equidade, tem que haver um princípio de proporção, de proporcionalidade, para que você possa compreender e ler o mapa de forma correta. Tudo bem? É isso que significa você ter uma escala cartográfica. Todo mapa tem escala. Quando você observa um mapa em uma prova, em um livro didático, em um material que você está estudando, o mapa aparece sempre com a sua escala. E a escala pode ter diferentes tipos. Quantos tipos de escala eu tenho? Dois tipos. Eu tenho a escala numérica e eu tenho a escala gráfica. Elas nos trazem as mesmas informações, porém de maneiras diferentes. Vamos dar uma olhada nessas escalas. Tela cheia para mim. Olha só, ali eu tenho um exemplo no quadrinho que eu construí para você de uma escala numérica. Observa lá, o que você lê comigo? 1 por 20 mil. Então você está observando o mapa e normalmente no canto direito inferior aparece lá a escala do mapa. E você lê, por exemplo, essa escala, 1 por 20 mil. Como é que eu entendo isso quando aparece esse tipo de escala que é chamada de escala numérica? Eu tenho que ler esse 1 por 20 mil da seguinte maneira. 1 centímetro no mapa equivale a 20 mil centímetros na realidade. Percebeu a proporção? A escala te diz qual é a proporção entre as distâncias no mapa e a distância real. Para quem não entendeu ainda, a cada 1 centímetro que eu contabilizo no mapa, para que eu possa saber a distância real, eu teria que contabilizar 20 mil centímetros na realidade. Portanto, quando eu olho essa proporção na escala, eu percebo que a realidade foi reduzida em 20 mil vezes. Volta aqui para mim. Repararam uma coisa? Um mapa na escala 1 por 20 mil significa que a realidade que aquele mapa está projetando, a realidade que aquele mapa está representando, para caber naquele mapa, para estar presente naquele mapa, teve que ser reduzida 20 mil vezes. Quando aparece dessa forma, 1 por 20 mil, eu mostro a você que é uma escala numérica. No entanto, pode aparecer de uma outra forma a escala em um mapa. De que forma? Vamos pôr a cheia para a gente poder perceber. Observa lá, pode aparecer uma escala gráfica, que aí é um desenho contendo uma linha com as distâncias estabelecidas. Observa ali, eu tenho um segmento de reta que me mostra 0, 40 e 80 quilômetros.
0, 40 e 80 quilômetros, representados em um segmento de reta de 1 centímetro de distância, ok? Como é que eu devo interpretar essa escala gráfica? Da seguinte maneira, aqui a leitura fica assim: 1 centímetro no mapa equivale a 40 quilômetros na realidade. Portanto, para chegar a 80 quilômetros, eu andei quantos centímetros? 2 centímetros. Então, de 0 a 40, 1 centímetro, de 40 a 80, outro 1 centímetro, e assim por diante. Aqui, eu posso perceber uma coisa interessante. Se 1 centímetro no mapa equivale a 40 quilômetros na realidade, eu posso dizer que a realidade foi reduzida 4 milhões de vezes, o que significa que esse mapa foi feito numa escala de muita redução. Volta para mim. As duas maneiras são comuns de você encontrar em mapa, tanto escala numérica quanto escala gráfica. A partir das informações da escala numérica e da escala gráfica, eu posso saber como encontrar dados de proporcionalidade no mapa. Existe uma fórmula para que você aplique isso em alguns exercícios. É a fórmula que eu marquei ali para você. Dzão é igual a Dzinho vezes Z. O que significam essas letras? O Dzão significa distância real que você vai ter. O Dzinho, a distância apresentada no mapa. E o E é a escala. Como assim é a escala? É um denominador da escala numérica, por exemplo, ou a proporcionalidade na escala gráfica. Aqui no nosso exemplo, os 40 quilômetros que representam aí 1 centímetro. Quando você aplica essa fórmula Dzão é igual a Dzinho vezes Z, você consegue, através de uma regra de 3 simples, entender as proporcionalidades de distância apresentadas no mapa. Agora, as escalas, além de serem numéricas e gráficas, elas podem também ser classificadas pelo seu tamanho. Como assim? Observa comigo. Vamos dar uma olhada aqui naquilo que o vestibular chama de escala maior e escala menor. Põe tela cheia. Observa comigo. Como é que eu sei se uma escala é maior ou uma escala é menor? Aqui eu preciso da sua atenção. A regra é a seguinte: quanto maior o denominador, maior a quantidade de vezes que a realidade foi diminuída para ser representada no mapa. Muito bem. Então, como é que eu posso entender a realidade de escala maior e escala menor? Eu trouxe 2 exemplos para vocês poderem compreender. Observa ali, colocando em escala numérica para que você possa compreender melhor. Eu tenho uma escala, por exemplo, de 1 por 40 mil e uma escala de 1 por 80 mil, ok? Qual dessas escalas é maior, qual dela é menor? Vamos lá. Pelo tamanho da escala, 1 por 40 mil é uma escala maior e 1 por 80 mil é uma escala menor. Por quê? Como é que eu desconfio disso? Como é que eu sei disso? Repare uma coisa. O mapa de escala 1 por 40 mil foi reduzido 40 mil vezes em relação à realidade que ele representa. O mapa de 1 por 80 mil foi reduzido 80 mil vezes em relação à realidade que ele representa. Uma coisa você há de concordar comigo. Quanto mais eu diminuo a realidade, menos detalhes eu vejo nesse mapa. Concorda? Como o mapa de 1 por 40 mil foi reduzido 40 mil vezes apenas e o de 80 mil o dobro de vezes, observa ali, o nível de detalhe do mapa de 1 por 40 mil é muito maior do que o nível de detalhe do mapa de 1 por 80 mil. Volta para mim. Portanto, qual mapa terá escala maior, qual mapa terá escala menor? O mapa que terá escala maior será sempre aquele que apresentar maior nível de detalhamento. E o mapa de escala menor será sempre aquele que apresentar menor nível de detalhamento. E como eu sei qual apresenta maior ou menor nível de detalhamento? Olhando o denominador da escala. Quanto menor for o denominador, percebe? Maior será a escala. Quanto maior for o denominador, menor será a escala. Uma outra coisa que você precisa entender também
é que quando eu tenho essa proporcionalidade de escala maior e escala menor, eu também preciso observar a área representada, que também está aqui na tabela. Tela cheia de novo. Observa que interessante. Quando eu falo em área representada, aí são grandezas inversamente proporcionais. Os mapas de escala maior sempre vão representar uma área menor. Não vão dar conta de representar uma área muito abrangente, porque para mostrar mais detalhes, ele vai precisar se concentrar numa área menor. Por exemplo, se eu quiser mostrar detalhes do continente europeu, eu tenho que fazer aí um mapa de escala maior, que foque aí apenas o continente europeu. Porém, se eu quiser representar o mapa mundi, se eu quiser mostrar para vocês o mapa mundi, meu mapa vai ter que ser de escala menor, eu vou ter que reduzir a realidade muito mais vezes. Mas aí a área representada, o mundo inteiro, é uma área muito maior. Porta de volta para mim. Portanto, é importante que você entenda quais grandezas são diretamente proporcionais e quais grandezas são inversamente proporcionais. O conceito é sempre o mesmo. Quanto mais vezes a realidade foi reduzida, menor será o nível de detalhes, menor é a escala. Quanto mais vezes a realidade for reduzida, eu vou perceber então as grandezas inversamente e diretamente proporcionais.